Todos então a estar abrindo a Bíblia Sagrada no livro de Hebreus, carta aos Hebreus. Aleluia, Jesus. Carta aos Hebreus, capítulo 11, vamos juntos lá? Carta aos Hebreus, capítulo de número 11, e nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 6. E quantas vezes nós ouvimos e pregamos sobre essa mensagem da fé, né? Mas Deus tem algo tremendo nessa noite, um tempero especial para essa mensagem. Diga amém? Você está preparado para se alimentar desse alimento? Deus tem... Todo dia você come o arroz e feijão e é diferente, né? Porque você está com fome. Quem está com fome de Deus, diga amém? Aleluia. Nossa alma tem fome, tem sede de Deus, né? Carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Diga glórias a Deus. Amém? Vamos ao versículo 6. Então você não pode esquecer que a fé é a certeza. Então é um sentimento, né? É um sentimento dado por Deus, porque é um dom de Deus. Então é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Glórias a Deus. E o versículo 6 vai completar isso tudo dizendo: de fato, quer dizer, é um fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Digam amém? Aleluia. Galardoador é aquele que vai entregar o galardão, né? Vai entregar a recompensa daqueles que o buscam, que creem nele, né? Aleluia, Jesus. Vamos fazer nossa oração a respeito dessa abertura da ministração em nome de Jesus. Senhor, nós estamos mais uma vez unindo a nossa fé e a nossa oração com o propósito de pedir que nenhuma mente fique cauterizada, aprisionada a coisas terrenas nesse momento, porque Tua palavra vai falar, Senhor. Então prepara essas terras que estão representadas aqui, em nome de Jesus Cristo, que é o coração de cada um deles. Tu és o agricultor. Prepara, Senhor, deixa essas terras bem preparadas para receber a semente que é a Tua palavra, Senhor, e que ela no tempo oportuno ela vai crescer, porque o Senhor dará o crescimento e ela terá os frutos o qual o Senhor designou em nome de Jesus Cristo. Diga amém, amados? Graças a Deus. Bom, você viu aí, fé é certeza, é convicção, amém? E não se pode mesmo agradar a Deus se não estiver convicto do que você espera nele. Olha para o teu irmão do lado, diga para ele isso. É impossível agradar a nosso Deus se não houver convicção do que se espera nele. Amém? Agora olha para mim. E também é impossível que, se você não tiver a certeza que vai acontecer com você, justamente porque você pediu a Deus e por intermédio dele acontecerá. Então, se Deus não se agrada daquele que tem dúvida, que não está convicto, entregou na mão dele, já pode contar com vitória. O tempo é de Deus, mas você pode ficar tranquilo e não deixa vir nenhuma dúvida em seu coração, porque eu entreguei, porque eu estou esperando nele. Amém, igreja? E se você tiver alguma dúvida disso, você está desagradando ao Senhor e agradando quem é contrário a Deus. Você sabe a quem eu me refiro, né? E geralmente aquele que é contrário a Deus, que é o inimigo, ele faz questão que as pessoas tenham a tal da fé religiosa, que é uma fé mentirosa, uma fé que não leva a lugar nenhum. Muito pelo contrário, ela é vã, porque ela não preenche nada, ela não tem obras, ela é uma fé vazia, é uma coisa que apenas se cumpre roteiros, ou se cumpre coisas da sociedade humana. Então essa não é a fé que agrada a Deus. A fé que agrada a Deus é a que vem dele, e a que vem dele só pode vir por um meio. Você sabe qual é? Romanos 10, 17. E a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de quem? De Cristo. Diga amém? Amém, Jesus? Então não há outro meio de vir a fé que agrada a Deus, que é a fé verdadeira e não a religiosa. A fé que agrada a Deus é aquela que dá a certeza ao homem, à mulher, que entregou na mão de Deus e está esperando nele. Ele tem convicção de que vai acontecer aquilo que ele pediu a Deus, porque não há nenhuma sombra de dúvida. Essa pessoa entregou na mão de quem é vencedor. Amém? Então a fé religiosa, ela só engana somente quem a tem.
Ela é uma fé que só engana a própria pessoa, porque isso não leva a lugar nenhum. A pessoa está se enganando com essa fé religiosa. Dizer que tem fé, mas tem dúvidas, está enganando a si mesmo. Então não é a fé verdadeira que Deus quer que nós tenhamos, a qual agrada a Ele. Eu vou dar alguns exemplos aqui de fé religiosa. Deus me deu aqui alguns exemplos, rapidamente. Eu vou pedir que você vá em Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 9. Evangelho de Marcos, no capítulo de número 9. Aleluia, Jesus. Você lembra que você está num culto de libertação? É preciso muita atenção, porque há alguém espiritualmente também que habita nesse mundo, que não quer que você aprenda nada. Quanto mais fé religiosa você tiver, melhor para ele agir na sua vida. Então você tem que, realmente, quando vem para a igreja, é aquilo que foi pregado na semana passada, estar disposto a ouvir, não olhar para o homem, não esperar do homem. E quando você espera do homem, você se decepciona. Agora, quando você espera em Deus, você só tem bênçãos e bênçãos, em nome de Jesus. Marcos capítulo 9, já deu tempo de você chegar até lá? Vamos ao versículo 21, em nome de Jesus. Esta passagem é a passagem, antes de lermos o versículo, eu explicar rapidamente para os irmãos. Essa passagem é a passagem de que Jesus, ele está voltando a determinado lugar. Quando ele volta, ele encontra um certo tumulto acontecendo entre os discípulos e a multidão que ali estava. É que havia um dos escribas, hein? Um homem que escreve, ele é responsável para transcrever a palavra de Deus para que ela não morra. Então, os escribas tinham essa função, transcrever a Bíblia Sagrada. Amém, igreja? No caso, naquela ocasião, a lei de Moisés. Amém? Então, esse era um escriba. Ele tinha levado o seu filho, que era endemoniado, era possesso de demônios, e ele estava revoltado. O tumulto era porque os discípulos não conseguiam expulsar. Devia estar tendo um showzinho ali, né? Os demônios deviam estar usando aquele ambiente de uma forma tremenda. E Jesus chega e vê aquele tumulto e vai perguntar o que está acontecendo. E aí falam para ele: olha, o escriba chega aí e fala: eu trouxe meu filho para os teus discípulos expulsar o que está nele. Há um espírito imundo nele, mas eles não conseguem. E aí Jesus chega, olha para os discípulos e fala: ei, geração incrédula, até quando hei de ficar convosco e vos sofrereis, né? Mas ele vai agora e fala: traga meu menino. Então, aí traz o menino até Jesus. Vamos ver o que acontece a partir do versículo 21, em nome de Jesus. Perguntou Jesus ao pai do menino. Então não se esqueça que esse pai, ele é um escriba, amém? Ele é um judeu que deveria ter todo o conhecimento, ou pelo menos quem transcreve sabe o que está escrevendo, deveria saber, né? Mas aí está a diferença da fé religiosa com a fé verdadeira. Então esse homem escrevia de uma forma mecânica, né? Porque o que vai acontecer aqui agora vai nos provar isso, que é a fé mecânica, a fé religiosa. Então esse homem aqui, no versículo 21, fala que Jesus pergunta: há quanto tempo isso lhe sucede? Olha para mim, igreja. O Espírito Santo manda dizer à igreja que essa pergunta não foi em vão. Não é porque Jesus não sabia quanto tempo. Jesus queria provocar nele uma reação, que é o que ele está nos fazendo essa noite. Quando ele nos chama para a pregação, para a ministração, ele quer nos provocar uma reação de raciocínio. Então Jesus faz isso nesse momento, provocando uma reação do pai, porque ele já sabia que isso há muitos anos acontecia. E se aquele homem é um escriba, meu Deus, se você é um cristão, como é que pode, na sua casa, não conhecer Cristo? É mais ou menos o que ele estava dizendo aqui, ó. Se você é um escriba, como você não tem conhecimento das Escrituras? Porque ele não pode aceitar isso. Desde o Velho Testamento, Deus é o mesmo, ele não muda. Amém, igreja? Então, o que diz aqui? Ele responde dizendo: desde a infância, respondeu o pai, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajude-nos. Olha a pergunta, que não me canso de ficar horrorizado com essa pergunta. Um escriba pergunta se Deus tem poder, pode fazer alguma coisa. Mas como, pastor? Ele não sabe que Jesus é Deus, por isso mesmo. Ele escrevia o Velho Testamento que fala da vinda do Messias, e eu olhava para o Messias, eu sabia que o Messias estava diante dele. Amém, igreja?
Isso é fé religiosa. Então ele é um religioso como há tantos em nosso meio hoje. Eu não quero dizer aqui na igreja, eu digo no meio evangélico, no meio cristão, de uma forma geral, no mundo inteiro. Tem muitos que estão, mas não são cristãos. Eles estão religiosos. E Deus quer mudar isso. Porque Deus quer dar um basta nisso, porque o inimigo tem zombado, escarnecido e tem acusado diante dele, diante de Deus, os próprios que servem ao Senhor. E você não deve esquecer que a Bíblia Sagrada diz que o julgamento vai começar com a casa de Israel. Você sabia disso? O julgamento vai começar com a casa de Israel. Começa com os de dentro de casa. Então Deus não vai começar o julgamento final pelas coisas do mundo, vai começar com as coisas de Israel mesmo. Aqueles que não forem salvos, vão começar por eles. Porque aquele que crê em Jesus não será nem julgado. Diga amém? Glórias a Deus. Mas há pequenos julgamentos enquanto você está vivo. Enquanto a salvação é confirmada, há um número de acusações do acusador das nossas almas diante de Deus, tentando te arrastar para fora da salvação. Então é isso que Deus quer te livrar, dessas acusações. Ele te deu um advogado, Jesus, diga glórias a Deus. Então, para que nós não entremos nas ciladas, nas armadilhas, para sermos acusados, precisamos aprender a palavra. E conhecereis a verdade vos. E uma coisa que Deus quer libertar de qualquer jeito é a tal da religiosidade. Isso é um perigo. Tem gente tão embrenhada em religião, amados, que nasceu numa religião e fala, não, da minha religião eu não largo. E acusa a sua sem conhecê-la. Existe N casos, eu sei que tem gente aqui dentro que sofre esse problema de tradições, de raízes. Por quê? Porque a religião está enraizada na mente da pessoa. E aí, amados, é tudo que o inimigo quer. Vai olhar para a vida dessa pessoa. Ela defende tanto a religião que ela um dia serviu ou ainda serve, mas olha para a vida dessa pessoa, se Cristo se parece alguma coisa com Cristo, as suas atitudes. É claro que está ali. Deus não condena essa pessoa, porque o inimigo usou-se da religião, e quem será realmente acusado diante de Deus naquele dia serão os que pregaram fora do Evangelho. Deus não vai condenar, eu não vou citar religiões aqui para não causar polêmica, mas Deus não vai condenar esta ou aquela placa denominacional, esta ou aquela religião. Ele vai condenar os seus líderes, que induziram multidões ao erro. Multidões. Mas dá tempo para essas multidões saírem desse caminho da perdição, porque tem fôlego, então estão respirando. Então Deus pode, através da glória dele, mudar essa história. Para isso, então, ele levanta esposas para orar para os seus maridos que continuam na religiosidade. Por isso ele levanta, então, pais para orar para os seus filhos, que nem religiosidade tem nesse mundo tão perdido. Às vezes levanta filhos para orar para os seus pais que são religiosos, embrenhado em tradições. Então Deus está falando essa noite sobre a fé religiosa e a fé verdadeira. A fé religiosa só vai agradar o inimigo, porque ela gera confusão, contenda, divisão. Agora a fé verdadeira, tudo pode, tudo suporta, tudo crê, porque Deus está agindo na pessoa através da fé verdadeira. A fé verdadeira, você tolera tudo, você sabe como agir até numa situação dessa. Você primeiro não entra nem em discussão sobre religião, porque quem discute a religião ainda é religioso. Não se discute religião mais. Você ora para a conversão das pessoas, para que saiam da religiosidade e sigam verdadeiramente a Cristo, a palavra de Deus. Amém, igreja? Então, nessa situação aqui, amados, Jesus provoca uma situação. Ele fala: há quanto tempo isso está acontecendo? Há quanto tempo sucede isto? E então ele diz: desde a infância, respondeu. Eu quero crer, porque Deus me revela um pequeno silêncio naquela hora, e um olhar de Jesus que diz tudo o que o homem precisava saber. Um olhar que não condenava, mas que mostrava ao homem que ele estava, que o problema não estava no menino. Tem pessoas aqui orando por seus entes, por seus filhos. Às vezes o problema não está nos seus filhos, está em você. A sua falta de fé, a sua incredulidade. Tem esposas que ainda não são convertidas e querem a conversão do marido. Deus precisa mudar você primeiro. Você tem que dar lado para o Senhor.
Então é por isso que muitas vezes Deus nem permite que o seu marido seja convertido. Não venha para ver as coisas erradas que acontecem no meio, porque ele não vai ter, dentro da própria casa dele, ele vê um monte de erro. Então nós temos que ser transformados primeiro. Para Deus, para atingir um propósito, ele tem que primeiro transformar a pessoa que está orando. Então, no nome de Jesus, essa pessoa entendeu pelo olhar de Jesus, porque Deus lhe mostra um pequeno silêncio naquela hora. E ele, para sair do silêncio, ele baixa a cabeça e fala: muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar, mas se tu podes alguma coisa. Nessa hora ele não estava olhando para Jesus, pois o Espírito Santo me revela exatamente a cena, quando Jesus pergunta: há quanto tempo está acontecendo isso? Jesus para e olha para ele, ele responde: desde a infância. Jesus me mostra claramente um momento de silêncio, que ficou tomado aquele lugar. E ele, para sair daquele silêncio, ele fala: e muitas vezes eu tenho lançado no fogo, na água, para o matar, mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. A isso então Jesus responde: se podes, tudo é possível ao que crê. Olha para o teu irmão do lado e diga para ele: tudo é possível ao que crê. Será que existe alguma coisa errada que Jesus falou aí? Tudo, isso é bíblico, isso é palavra de Deus. Tudo é possível ao que crê. Diga amém? Então nessa hora, amados, quando ele lembra que ele escreveu isso lá no Velho Testamento, sabia que ele se lembra disso? O Espírito Santo me revela aqui que ele se lembra disso, que isso está escrito na palavra de Deus, está escrito tudo é possível para Deus. O Deus que ele escrevia sobre ele é o Deus do impossível. Diga amém? É um Deus que traz coisas, cria coisas novas. Aquilo que não existe, ele cria. E a lei de Moisés falava disso. Ele lembrou-se do mar vermelho aberto, ele lembrou-se de tudo que ele escrevia de Deus, do Velho Testamento. Então tudo é possível, não há impossíveis para Deus, se você crê. Amém, igreja? Então imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas. Quer dizer, ele reconheceu. As lágrimas, o choro dele ali é uma confissão. Ele reconhece que o problema está nele. Então ele fala: eu creio. Aí já não vai falar em plural: ajuda-nos. Ele tira o plural, porque há pouco ele disse: se tu podes, né? Ele fala assim lá no versículo 22: mas se tu pode alguma coisa, tem compaixão de quem? De nós. Quando Deus faz ele reconhecer que o problema está nele, ele então vai falar diferente. No versículo 24: ajuda-me na minha falta de fé. Diga amém? A igreja conseguiu compreender essa mensagem? Esta é a fé religiosa. Este homem tinha a fé religiosa, sendo um escriba. Agora Deus quer me dar um outro exemplo agora, da fé verdadeira. Vamos exatamente em Mateus agora. Vamos no Evangelho de Mateus, e no capítulo de número 9 também. Então vamos no capítulo 8, um pouquinho antes. A fé verdadeira, diga para o irmão seu lado enquanto vocês chegam ao capítulo 8 de Mateus: diz, aquela que vem de Deus. Amém? Você pode glorificar Deus? Esta é a fé que vem de Deus. A fé religiosa vem das religiões, é da terra, é terrena, é carnal. Mas a fé verdadeira é o dom que vem de Deus, e ela traz frutos que glorificam a Deus, que é para isso que nós existimos. Nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, para a sua exclusiva glória. Diga amém? Então o capítulo de número 8 de Mateus, nós vamos ver aqui a cura de um criado do centurião. E olha que coisa incrível, hein? Esse homem aqui, no capítulo de número 8, este homem, ele não é do povo hebreu. Ele é um romano, ele é um centurião, um comandante de 100 soldados de Roma. Mas com certeza já tinha ouvido falar da fama de Jesus Cristo. E se você ouve falar de Jesus, você se apaixona por ele. Quando você ouve com o coração aberto, você se entrega a ele. E este homem já tinha ouvido falar de Jesus, e ele tinha um amor muito grande por seu criado, como um filho dele. Deve ter criado desde pequeno esse criado. Então o capítulo de número 5 de Mateus, 8 de Mateus, a partir do versículo 5, diz assim: este é o exemplo da fé
verdadeira, não da fé religiosa. Então, mas estou falando agora de um homem que nem hebreu era, hein? Porque a fé não foi feita para apenas um povo separado para Deus. A fé é um dom que vem de Deus aos homens, basta ouvir a palavra de Deus. Amém? Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus então lhe disse: eu irei curá-lo. Mais uma vez Jesus aqui provoca uma situação, porque Jesus é Deus, amados. Ele é onisciente, tudo aquilo ali é um ensinamento. Jesus está provocando uma situação que já sabia que aquilo ia acontecer. Aquele homem vai surpreender a todos ali, inclusive o homem, a pessoa de Jesus como homem. Veja o que acontece. Jesus então fala: eu irei curá-lo. Mas o centurião responde dizendo: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda uma palavra, e o meu rapaz será curado. Diga glórias a Deus. Olha que fé, amados. Senhor, olha, ele se humilha, ele diz: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre em minha casa, mas apenas manda uma palavra, e o meu rapaz será curado. E o versículo 9 diz: pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados a minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao outro, e ao meu servo: faze isso, e ele faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Diga glórias a Deus. Aí está, amados, que exemplo tremendo da fé verdadeira e não da fé religiosa. Amém, igreja? Então eu convido a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo, a seguir na leitura no versículo 11, quando diz assim: digo-vos que muitos virão do Oriente, Jesus fala, e do Ocidente, e tomarão lugares à mesa, com Abraão, Isaque e Jacó, lá no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e seja feito conforme a tua fé. Vamos ver se esse homem tinha fé. E naquela mesma hora o servo ficou curado. Diga glórias a Deus. Ele tinha certeza, ele tinha convicção que bastava Jesus dar uma ordem, uma palavra só. Olha só, hein, amados? Esta é a fé que agrada o Senhor, a fé verdadeira. E não tenha dúvida, esse homem ouviu falar de Jesus. Ele ouviu falar, e por ter ouvido, veio a fé a ele, e ele foi atrás de Jesus Cristo para curar o seu criado. Diga amém? Vamos a outro exemplo da fé verdadeira. Vamos no Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 5. Deixa eu ver aqui a oração para não ficar cuidando da hora lá. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Aleluia, Jesus. Quem encontrou o Evangelho de Marcos, diga amém. É o próximo livro que você está, tá? Mateus, passa para o próximo, que é Marcos, e vamos ao capítulo 5 e vamos falar um pouquinho antes da leitura. Ela vai ser do versículo 25 em diante. Mas vamos ler aqui, vamos explicar o que está acontecendo aqui. Jesus então está indo à casa de Jairo, para quem não sabe, é um dos cabeças do Sinédrio, que é onde fica aqueles homens, a autoridade máxima dos sacerdócios, né, de Jerusalém, no caso dos hebreus, naquela ocasião, dos judeus. E ele está indo na casa daquele jovem para curar aquela menina, para levantá-la, que ela estava indo doente, e no meio do caminho avisam que ela morreu. Ele chega lá e fala: menina, levanta, ela levanta, né, amado? Então, só que antes de acontecer isso, ele está indo, então, está indo para a casa de Jairo. Veja o que diz o versículo 24 do capítulo 5. Jesus foi com ele, esse ele é Jairo, né? Grande multidão o seguia, comprimindo-o, apertando-o. E o versículo 25 então vai dizer assim: aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma grande hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior.
Olha aí, amados. Essa mulher então tinha recursos, já tinha despendido quase todos os seus recursos, tudo que possuía, e nada tinha sido aproveitado. Aliás, estava piorando ao invés de melhorar. Versículo 27. Mas tendo ouvido, diga glórias a Deus, a fé vem pelo ouvir. Tendo ela ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, entre a multidão, tocou-lhe as vestes, porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. Diga curado, diga glórias a Deus. E logo se lhe estancou a hemorragia quando ela tocou, e ela sentiu isso no corpo, de estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Versículo 31. Responderam os seus discípulos: vês que esta multidão te aperta e dizes quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera aquilo. Então a mulher, atemorizada e tremendo, consciente de que nela se operava, ou seja, a cura, veio e prostou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele então disse-a: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Diga glórias a Deus. Esta é a fé que agrada a Deus, é a fé verdadeira, porque não há dúvida nenhuma, eu vou romper com tradições, eu vou correr riscos, porque ai da mulher no Oriente que entra diante de um profeta, que fala no meio da multidão com um profeta, sem ter marcado um momento. Ai da mulher que faz isso, ela é condenada naquela hora à morte. É impressionante, as leis são meia bárbaras naquela região. E aí, amados, essa mulher falou: eu vou romper com tudo, porque a minha cura está ali, ó. Eu vou romper com tradições. Eu sei que eu não posso me achegar a essa multidão, eu sei que eu não posso me dirigir a esse profeta, mas eu vou falar com ele, porque eu sei que se eu apenas tocar nas vestes dele, eu serei curado. Se me verem, se me pegarem em flagrante, mesmo com risco, eu vou, porque eu tenho certeza da minha cura. Esta é a fé que agrada a Deus, a fé que não se importa com tradições, que rompe com tudo que é tradição, e você enfrenta tudo por causa de Jesus Cristo, para estar com Ele, para estar andando com Ele, para estar servindo a Ele, para estar recebendo dele a bênção. Diga amém? Esta é a fé que agrada o Senhor, a fé porque ela ouviu falar de Jesus. Você tem ouvido Jesus falar com você? Amém. Aleluia. Basta ouvir a palavra e a fé verdadeira vem, amados. Agora, na contramão disso tudo, o inimigo vai estar trabalhando para que você não ouça a palavra. Então o inimigo vai estar colocando cansaço, desânimo, contenda, confusão, né? Vai fazer você olhar para o homem, fazer você fazer tantas coisas para você parar de ouvir a palavra, porque tudo que o inimigo não quer é que você aprenda a palavra de Deus. Porque se você conhecer a verdade, você vai ser realmente liberto. Eu não poderia falar esse momento, isso agora, porque eu sei que vai haver testemunho. Mas, meu Deus, se vocês vissem o que Deus me revelou aqui quando... Cadê a irmã Salete, Cláudia Salete? Ali está ela, e vocês, a maioria sabe que ela perdeu um neto. Há quanto tempo, irmã? 3 anos e 4 meses. Há 3 anos e 4 meses. E seria o primeiro neto e o primeiro filho do filho dela. E nasceu e todos viram, deram nome, registraram, e ele ficou de repente ruim na UTI e morreu, né? Fomos lá no velório, no sepultamento, ver aquele caixãozinho daquele tamanhozinho, né? Lembranças tristes. E quando de repente, então, agora, há 9 meses atrás, ela engravida de novo, a nora da minha irmã. E aí vem da memória o filme, né? De tudo que se passou. E você, paralelo a isto, acontece o Zika vírus, acontece tanta coisa aí, paralelo a isso, simultaneamente. Então você imagina a cabeça dessa mãe. Mas desde o início, amados, nós estamos conversando, eu e ela, a nora e o filho também conversando, e Deus mandando falar, eles estão vindo, ouvindo a palavra. Só que de repente no final ali, do meio da gravidez para frente, quando umas coisinhas deram uma turbulencinha, eles se apegaram mais.
Se vocês vissem o que Deus me revelou quando eu olhei nos olhos dele aqui, o Senhor falou, olhe bem nos olhos dele. Eu olhei. O Senhor falou, eu quero que você veja o que eu quero nesse jovem. Ele mostrou uma fé tão grande, tão convicta. E aí o Senhor falou, ouça o que ele vai falar. Aí nós perguntamos como é que estava a criança, provoquei uma situação para ver a reação dele. E ele falou, pastor, eu não me preocupo, porque meu filho é de Deus, esse é Samuel. Eu coloquei o nome Samuel porque ele é enviado de Deus. Esse vai para esse. E falou, irmãos, com uma determinação tão grande que eu me surpreendi como Jesus aqui. Falei, Senhor, nem quem está tantos anos em todos os cultos eu vi muitas vezes fé como esta. Pouquíssimas vezes eu vi uma fé desta. Na hora eu pensei tudo isso. Nem quem a gente tem acompanhado e visto aí, esses aí faltam constantemente, não são constantes, são até inconstantes. Agora que por causa da turbulência pegaram-se mais. Mas quando eu vi a fé chegando, Deus mostrou a fé dentro do coração dele, porque eu não conheço o coração, mas Deus mandou olhar. E quando Deus mandou olhar nos olhos, ele me transportou em espírito para dentro do coração. Naquele momento, na fração de segundo, e falou, está vendo o que eu quero no meu povo? É essa fé que move montanhas, essa é a fé que destrói barreiras. Aí eu falei, sei o que o Senhor quer que eu fale. Aí eu passei o recado de Deus para ele não se preocupar. E para a glória de Deus, ele não se preocupou, se apegou, houve palavras contrárias da medicina, para vocês terem ideia, disse que o estado era gravíssimo, que a chance era mínima, e nós pedimos para a igreja orar, no WhatsApp eu li, enfim, para a glória de Deus, ele hoje recebeu a alta, sem nenhuma bactéria, sem nada, dentro de casa, com a família, glórias a Deus. Por quê? Porque veio a fé verdadeira no coração do pai. Não sei da mãe, Deus mostrou que ele é do pai. Eu só sei que Deus honrou a fé dele, porque isto agrada a Deus, amados. A fé verdadeira agrada a Deus. E tudo que o inimigo não quer é que você ouça a palavra. E quanto mais você ouvir, mais fé você tem, mais vitórias virá em nome de Jesus. Diga amém? Você crê? Então aí está a palavra que foi revelada de Marcos 5, quando diz que essa mulher rompeu contradições, ela não quis saber de nada, ela falou, eu vou enfrentar o que tem que enfrentar, mas eu vou determinar, porque eu sei, eu tenho certeza que eu vou ser curado agora, em nome de Jesus. Amém, Deus? Que bênção, né, amados? No Velho Testamento há vários exemplos também de fé verdadeira e de fé religiosa. Eu não vou buscar livro por livro, que tomaria um tempo muito grande do culto, da nossa reunião. Eu vou apenas dar um exemplo. Se alguém tiver curiosidade, não saber os endereços bíblicos, me pergunte, eu passo para você depois. Mas hoje tem internet, tão fácil de buscar, né? Então você busca lá saber. Mas eu dou rapidamente aqui, ó. O primeiro exemplo de fé verdadeira que eu quero passar para os irmãos do Velho Testamento é a fé de Abraão, que é a Gênesis, né? Não tem como você errar, né? Então a fé de Abraão é de encher nossos olhos. Ela é a fé verdadeira. Porque Abraão, no meio de uma parentela rica de posses, é chamado para sair do meio desse conforto, de tudo isso, e ir para o deserto, onde não tem nada. Abraão, sai do meio da tua parentela e vá para onde eu te dirigir. Eu quero fazer de você uma grande nação. Eu quero que você seja, vai ser um instrumento, você vai ser uma bênção, Abraão. Ele larga tudo, larga a família, larga tudo, pega a sua esposa, os seus pertences, seus animais, e leva seu sobrinho, que ele considerava como um filho, e foi embora para o deserto, para onde Deus mandou ele ir, no meio do nada. No meio do nada. Isto é fé, amados. E lá na frente há um outro, você sabe que hoje ele é chamado, inclusive na nova aliança já, que é o Novo Testamento, de o pai da fé de todos os cristãos. Tanto é que nós somos chamados filho de Deus pela fé de Abraão. Diga glórias a Deus. E somos o novo Israel de Deus, e somos descendentes de Abraão, ligados por causa da fé dele, porque Deus havia dito a ele, nações, o mundo inteiro, levantarei nações, serão convertidas, transformadas por causa da tua fé. Diz que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Diga glórias a Deus. Então, amados, Abraão teve a fé verdadeira. Quando ouviu o chamado de Deus, não recusou, não ficou ali, mas Senhor, peraí, Senhor, eu tenho um problema, eu estou aqui, estou bem calçado, aqui eu como do bem, do bom e do melhor, meus pais são ricos, eu tenho uma herança aqui, como é que está? Como é que o pessoal vai para o deserto, Senhor? Ele não ficou negociando com Deus,
Ele falou, Deus falou, estou indo. Diga glórias a Deus. Esta é a fé verdadeira, porque ele tinha certeza que o Deus que o chamou não o desampararia jamais, e nunca desamparou a Abraão. Diga amém. Outra situação de Abraão é quando ele recebe a bênção que ele queria receber. Qual era a bênção? Ele queria ser pai, não é? E acontece que Deus dá a ele o filho com ele com 100 anos de idade, e a mulher estéril. Ele então tem Isaac. Aí Deus vai no meio do caminho, o molecão estava lá com seus 12, 13 anos, o garoto Isaac, já crescido, já ali brincando ali, já um amor enorme entre pai e filho, aquela coisa maravilhosa. Deus vai e fala assim, ô Abraão, lá, vai para um lugar que eu vou te mandar aí também, de novo, amanhã cedinho, que você vai sacrificar Isaac para mim, vai matar ele para mim. Obviamente o coração humano do homem doeu, mas doeu muito. Na mesma hora veio aquela fé no coração dele que falou assim, espera aí, quem me deu foi Deus. É ele. A Bíblia fala isso, para quem não sabe, em Hebreus, viu? Naquela mesma situação de Hebreus 11. A Bíblia lhe cita a fé de Abraão, porque é uma fé de realmente se parar e analisar como uma fé verdadeira. E pensa consigo mesmo, peraí, foi Deus que me deu, ele pode me tomar e dar de novo. Não tem problema. Vamos lá, filho, vamos embora. Vamos sacrificar um animal para Deus. Ele mandou sacrificar no monte. E o filho dele está indo com ele, já um rapazinho já. A Bíblia mostra que é um rapazão já forte, com seus 12, 13, 14 anos. Por quê? Porque ele está levando lenho. E levar lenho não é fácil. Subir no monte com o menino levando lenho. Aí o menino fala para ele assim, o rapaz fala, pai, eu estou aqui vendo o lenho, estou vendo tudo aqui preparado, né? Estou subindo com o lenho, mas cadê o animal de sacrifício? Abraão olha para ele e fala, filho, Deus proverá. Deus proverá. Jeová Jireh. Diga amém? E aí você conhece a história, que no finalzinho, quando ele estava pronto para matar o filho para Deus, amarrou o filho ali e botar fogo, né? Ele estava prontinho para sacrificar o filho. Deus fala, não toque nessa criança, não toque nesse rapaz. E olha lá o que eu preparei, o que eu provi para você sacrificar. Um cordeiro que se embrenhou num arbusto lá com um chifre, ficou lá preso lá. Então está um animal que eu trouxe que está preso para você. Pode soltar teu filho, porque agora está registrado que você é meu amigo de verdade. E que você tem uma... Quem deseja fazer uma campanha para a sua vida ou para a vida de alguém, basta você erguer as tuas mãos. Dizer, Senhor, eis-me aqui, eu quero pegar uma campanha e vou fazer 7 semanas, não vou quebrá-la para a minha vida ou para a vida de alguém, mas peça que os nossos homens de Deus estão dispostos a servir essa noite a Jesus, levando até você a campanha. Levante a mão em nome de Jesus. Eu vou falar com meus irmãos aqui que estão na internet, que nos encontrou na internet. Você que nos encontrou, ouviu a mensagem até o final, foi tocado por Deus e pensou consigo, eu queria tanto fazer uma campanha dessa, mas eu estou em tal lugar do mundo, não estou lá em Londrina, como que eu faço? Olha, amado, eu te explico. Assim como você me achou, você pode fazer campanha. Primeiro que essa campanha não é de corpo presente aqui só, você tem que estar de presença com Deus. Essa campanha é uma campanha de fé. Para quem está na igreja deve vir aqui, mas a presença da pessoa tem que estar em Deus. Então você está distante, não há possibilidade de vir, mas sentiu a vontade de fazer uma campanha, entre em contato comigo. Vai passar no vídeo agora o meu endereço de e-mail, é pessoal meu. Eu vou entrar em contato com você. Eu vou mandar no anexo, no teu e-mail, uma folha dessa. Aí você imprima quantas você queira. Faça quantas campanhas você queira, porque não pode colocar 2 causas numa folha só. Já falo isso para a igreja também. Você quer fazer uma campanha para 2 causas? Pegue 2 folhas e assim por diante. Você também vai receber uma via, lógico, uma via só no anexo. Imprima quantas você quiser, imprima quantas você quiser, mas nunca faça mais do que uma causa numa folha. Faça quantas campanhas você quer, mas uma folha para cada campanha. Amém? Então vou te mandar o e-mail, você vai imprimi-la, vai preenchê-la e vai ouvir 7 semanas a mensagem, buscando-nos no blog como você buscou e encontrou. Cumpridas 7 semanas, volte a falar comigo, que eu vou te orientar o que fazer após a campanha. Amém? Então, aquele que porventura pegou a campanha hoje
Coloque-se em pé aqui na igreja. E se você na internet já quer começar hoje a campanha, já está com a folha na mão, já está preenchida. Eles não estão ainda, vão preencher em casa. Mas você já pegou a tua folha, já fez, é início da tua campanha. Então coloque-se em pé também e comece a fazer a sua oração enquanto o pastor fala, porque eu não vou falar por você. Eu não sei o que você necessita. Onisciente é só Deus, eu sou um servo dele. Então agora é a hora de você falar com Deus enquanto o pastor fala ao microfone. Por que você pegou esta campanha? Ele sabe, mas precisa que você registre ela em oração nesse momento, em nome de Jesus. Senhor, aí estão seus filhos, que estão iniciando a campanha de libertação. Estão apresentando exatamente nesse momento os motivos dessa campanha. Deus, Tu conheces cada um, no deitar e no levantar. Antes deles pedirem, o Senhor já sabia que eles necessitavam. Mas eles precisam fazer isso segundo a Tua própria palavra. Este é um mistério, pois a Tua palavra diz que é necessário orar e apresentar as causas através da súplica de orações. E eles estão fazendo isso nesta campanha, determinando neste momento o porquê que pegaram essas campanhas. Envia aos Teus anjos para colher essas orações, que elas subam até a Tua presença, com um aroma agradável, porque o Senhor agrada da fé. Então ouça cada coração que está clamando, que fique registrado neste momento a fé de cada um, em o nome de Teu Filho Jesus. Amém. Deu tempo de você orar, fazer seu pedido? Então você da internet também, então, nesse momento faça a oração coletiva com os seus irmãos. A oração que sela esta campanha como início dela. Diga: Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, eis-me aqui. Acabei de apresentar os motivos da campanha. Agora estou publicamente declarando a minha fé, declarando a quem eu entreguei. Eu sei a quem entreguei esta causa, e eu sei de quem receberei. Tudo vem de Ti. Tu és o Senhor da minha vida. Por isso eu posso já tomar posse da minha bênção, da minha vitória, e darei testemunho da Tua glória sobre estas causas, em nome de Jesus. Se você crê que vai receber vitória, diga amém. Amém, que assim seja, e assim será, em nome de Jesus. Amém? Podemos então assentar-se, não esqueça de preencher e trazer nas 7 semanas. Você que está do 2º ao 7º dia, coloque-se em pé em nome de Jesus. Você que está na internet, do 2º ao 7º dia, também se coloque em pé. Não é necessário agora fazer a oração individual, somente coletiva, porque você já fez uma oração. Agora você vai estar testificando a tua fé perante todas as trevas, dizendo que você está iluminado pela fé, pela unção de Deus, e permanecer firme nesse propósito, para receber a tua vitória, em nome de Jesus. Diga para que todos ouçam no mundo espiritual. Diga: Senhor meu Deus, eis-me aqui, diante da tua presença, declarando mais uma vez aquilo que fiz como propósito, lá no primeiro dia. Eu sei a quem entreguei as minhas causas, eu sei de quem receberei, pois tudo vem de Ti, Senhor. Só o Senhor é Deus, e em nome de Jesus, eu continuo, Senhor, prevalecendo contra o inimigo, porque eis-me aqui como um atalaia, recebendo do Senhor e declarando publicamente a minha fé, e eu sei que vou dar testemunho da minha vitória, em nome de Jesus. Diga amém? E eu concordo com a sua vitória, e você dará testemunho sim, porque muito maior é o Deus que você serve, em nome de Jesus. Amém? Então pode se assentar. Se você terminou a campanha, depois que terminou o culto, coloca no vaso de oração. Você que está na internet, terminou a campanha, entre em contato comigo de novo no meu e-mail, eu te orientarei o que fazer em nome do Senhor Jesus. Quem está feliz com Jesus Cristo, diga amém.